Olá, meus amigos da TV Atalaia, programa Batalha na TV. Bom dia, bom domingo a todos. Estamos aqui em mais um encontro matinal neste domingo e trazendo vultos que fizeram, marcaram, fazem e marcam a história de Sergipe. Hoje nós estamos aqui no Hospital São Lucas. Vocês irão conhecer um pouco da história deste que é o maior hospital do nosso estado. Como ele surgiu, de quem foi a ideia, quando ele surgiu. Então estamos aqui ao lado de Dr. Dietrich Todt, um dos seus fundadores, e Dr. Paulo Barreto, que é filho do outro fundador, Dr. José Augusto Barreto. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo detalhes deste período em que o São Lucas existe, desde 18 de outubro de 1969, quando surgiu como Clínica São Lucas. Nosso bom dia a Dr. Dietrich Todt, um dos pais desta criança. Tudo bem? Bom dia, satisfação muito grande tê-lo aqui na TV Atalaia, Dr. Todt. Obrigado. Prazer tê-lo aqui na nossa casa. Muito obrigado, prazer é todo nosso. Doutor Paulo Barreto, que tenho certeza que com muito orgulho e honra representa o outro fundador, o seu pai, Dr. José Augusto Barreto. Obrigado, viu, Batalha, por você estar aqui conosco e prestigiando aí esses fundadores e queridos. A alegria e a satisfação é toda nossa. Doutor Todt, como é que surgiu a ideia de se criar a Clínica São Lucas lá no 18 de outubro, não por acaso dia do médico e dia do São Lucas? Foi por acaso isso? Foi por acaso. Coincidentemente, era o dia dos médicos e o dia do aniversário de uma das filhas de Zé Augusto, que hoje é médica. Então, de repente, descobrimos que nós estávamos inseridos nesse contexto da fundação no dia 18 de outubro, dia dos médicos. Como é que surgiu a ideia realmente? Médicos por profissão, doutor José Augusto e doutor Dietrich Todt, a época era um desafio, né? Sem dúvida. Uma das coisas que entusiasmou muito José Augusto de fazer essa instituição, ele tinha ido para os Estados Unidos, fez um curso lá longo, e visitou em hospital, e voltou entusiasmado com os hospitais americanos. E disse, eu vou terminar construindo uma coisa desse tipo. E lutou muito e conseguimos, não talvez tão sofisticado como os hospitais americanos, mas uma estrutura de muito boa qualidade, sobretudo para a época, de muito boa qualidade. Entendeu? Então essa ideia, o nascedor dessa ideia foi das viagens que ele fazia aos Estados Unidos. Que ele fez várias e toda vez sempre trazia uma inovação. Inovação no sentido de melhoria de instituição que tivesse tudo, fizesse a chamada alta complexidade, etc. Entendeu? Então esse era um sonho que ele alimentou durante muito tempo. Depois, me juntei a ele e nós dois conseguimos erigir essa obra. Muito bem. Paulo Barreto era criança nessa época, não? Sim, em 69 eu tinha 4 anos, então praticamente não entendia de nada. E eu acho que eu sou engenheiro, né? Então desde sempre eu acho que eu assisti um pouco essa história toda como observador e até um admirador, mas assim, não achava que jamais pudesse enfrentar essa coisa de hospital, de medicina. Né? A coisa aconteceu também para mim meio que de repente. Doutor Todt, uma curiosidade. Como foi edificar uma obra dessa em 1969, quando praticamente Aracaju terminava aqui, né, nas redondezas da igreja de São José? Não chegaram a dizer ao senhor, não. O senhor vai fazer uma clínica, um hospital no Mangue, é para caranguejo, é? Várias pessoas. José Augusto, na época, tinha cliente. Eu estava chegando, ele me trouxe de Salvador para trabalhar com ele, mas ele já tinha uma clientela aqui muito boa, e uma clientela vitoriosa, com muito prestígio e tal, um consultório sempre cheio. E quando nós tivemos essa ideia, nós tratamos há pouco, de fazer um hospital de qualidade, esses dois aí são malucos. Zé Augusto me apareceu aqui, me trouxe um alemão, porque o papai tem o nome de alemão, me trouxe um alemão e vamos fazer um hospital no Apicum. Como é que você vai? Não, é um fracasso, vai ser um fracasso. Mas essa assertiva não se consolidou. Foi justamente o contrário, só teve um sucesso. Entendeu? Você me citou o exemplo de alguém que comprou um terreno aqui. Foi verdade. E vou dizer, o primo meu, que estava prestes a casar, comprou um terreno aqui próximo, terminou a noiva acabando com o casamento, porque disse que não era caranguejo para vir morar no Mangue. Quer dizer, mas essa quadra aqui, tinham vários médicos, José Augusto, doutor Ida, doutor Filizola, uns 8 ou 10 médicos compraram essa área aqui para fazer um grande hospital.
Mas em determinado momento, quando começaram a visitar essa região, chegaram à mesma conclusão que o seu amigo. Todos venderam o terreno, todos. José Augusto ficou com o terreno. E nesse terreno que ele ficou, o último remanescente, que construiu essa obra que vocês estão vendo aqui agora. Muito bem. Vamos chamar um rápido intervalo comercial e retornamos aqui, continuando esse papo agradabilíssimo nessa manhã de domingo, com o doutor Dietrich Todd e doutor Paulo Barreto. Aguardem. Muito bem, voltamos aqui no Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Contando para vocês, meus amigos, minhas queridas amigas, um pouco da história da nossa maior unidade hospitalar, que é o Hospital São Lucas, que nasceu como clínica, os senhores já acompanharam lá em 1969. Paulo Barreto disse que em 69 tinha apenas 4 anos como clínica, mas já o surgimento de hospital você já acompanhou bem. Já, como eu disse no começo, eu acompanhei como, eu diria assim, os irmãos foram estudar medicina, eu acompanhei à distância, depois eu fui estudar fora, fui fazer faculdade de engenharia elétrica na Bahia, mas eu sempre ouvia as histórias e a coisa era tão envolvente, todas as vezes que eu vinha passar fim de semana, né, o hospital era o que se falava, os amigos eram todos da área da saúde, então assim, eu vivia circundado. Doutor Todd, uma coisa que pouca gente sabe é que o Hospital São Lucas, ele possui residência médica em cardiologia em parceria com a UFS? Sim, de boa qualidade, com trabalhos publicados, nós temos 2 residentes sempre, né? Já tem alguns anos isso. E temos inclusive residentes de outros estados, quando aparece um aqui, do Pará, não sei mais onde, mas é uma região pequena, mas é muito acreditada. Certo. Como foi então essa passagem de clínica para hospital? Isso foi uma necessidade, porque a clientela começou a crescer muito e sentia a necessidade de um tratamento mais importante. Por exemplo, eu era um cliente da clínica, de repente tinha um apendicite, onde é que a gente mandava esse paciente? Não tinha onde mandar, ou tinha, mas não de maneira satisfatória. Então, cada vez surgiram mais pacientes que eram clientes de clínica, mas num determinado momento precisava evoluir para um procedimento cirúrgico. E não tinha como se fazer isso. Então, daí surgiu a ideia, vamos agregar um hospital nisso aí. Então, foi feito assim. Todo mundo passa por tempos bons, tempos difíceis. Qual foi um período assim, se é que existiu, algum período onde o senhor e o doutor José Augusto pararam assim e disseram, isso não vai dar certo não, vamos recuar, dar um passo para frente, 2 para trás, ou 2 para frente e 1 para trás? Houve algum momento de dificuldade? É um ramo muito difícil, viu? É muito difícil, precisa muito desprendimento. Mas claro que houve, sobretudo na construção, quando nós passamos de clínica para hospital, tivemos algumas dificuldades de ordem financeira, mas que foram superadas com muito trabalho, com muita dedicação, mas houve sim. Mas nada que levasse ao sentimento de acabarmos com a instituição, nada disso. Apenas a luta aumentou, mas conseguimos vencer. Certo. São mais de 1.400 funcionários hoje, colaboradores? Mais ou menos isso. Contando com quantos leitos no hospital? 200 e poucos, 215 leitos mais ou menos. Certo. Projeto de expansão. Hoje vocês fazem parte da rede do hospital, da rede DO também, não é? A rede DO tem por característica fundamental a expansão, né? Eles sempre estão expandidos. Isso não está fora do nosso desejo. Acredito que em consonância com o pastor do São Lucas, vão fazer qualquer coisa nesse sentido. Muito bem. Paulo, seu pai faleceu em que ano? Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, é muito recente. E a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Todd, você ouviu, doutor José Augusto Barreto, em algum momento, alguma lamentação, tristeza, assim, ou preocupação com o andamento das coisas aqui no São Lucas? Eles sempre foram muito motivados, né? Ele nunca, todas as vezes que ele falava alguma coisa, ele ao mesmo tempo agia contra aquilo. Mas eu já ouvi, por exemplo, ele dizer que às vezes ele não sabia se era ele que andava sobre o corredor do hospital ou se era o corredor do hospital que andava sobre ele. Olha, a estrutura do São Lucas contempla os setores de emergência, hemodiálise, cardiologia, pediatria, ortopedia, clínica médica, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, terapia intensiva, nefrologia, broncoscopia torácica e cirurgia vascular. É isso mesmo, doutor Todd? Ou faltou alguma coisa aqui? Em princípio, não. Isso abrange quase tudo que nós fazemos. Doutor Todd, qual foi o momento máximo que lhe traz recordações aqui no Hospital São Lucas? Quando nós perdemos o Augusto. Para mim eu ainda não me acostumei
a isso. Porque vivemos Muito recente também, né? vivemos mais juntos, eu mais junto com ele do que com a própria família. Nós andamos muito juntos. Então, realmente, agora eu estava chegando aí, vi aquele painelzinho que tem lá, e estava me lembrando do cinto do seu pai. Se você olhar o cinto, é um cinto velho. Augusto, muda esse cinto, rapaz. Esse cinto, você bota um cinto vagabundo desse tipo aí. Que história é essa? Não, esse me sustentar as calças tá bom. Se o senhor fosse possível voltar ao tempo, o senhor gostaria de fazer o quê enquanto fundador do São Lucas? A mesma coisa que eu sempre fiz, porque a minha história... Eu não tenho nenhum médico na minha família, meus ancestrais não têm médicos. Meus ancestrais, papai era comerciante, os alemães lá da Alemanha eram engenheiros e tal. Não foi uma explosão de sentimentos que resolvi ser médico, entendeu? Mas isso foi uma coisa muito espontânea. Para finalizar, como Dr. Dietrich Todd e Dr. José Augusto se conheceram? Zé Augusto, ele é meu cunhado. Zé Augusto, ele é casado com a irmã mais velha de minha mulher. E morávamos próximos, no Rio Vermelho, na rua Oswaldo Cruz, não sei se você sabe onde é, tem ideia, perto da Mariquita. Ele morava, Zé Augusto, minha mulher morava no 42 e eu morava no 52. Então, a aproximação veio daí. Zé Augusto já namorando avançado com a coisa, meu avô casou, e eu, com Nicinha, que é 10 anos mais moça do que eles, viemos atrás. Muito bem. Isso é um pouco da vida de Dr. Dietrich Todd e de Dr. José Augusto, representado pelo seu filho Paulo Barreto. Eu quero agradecer a sua participação, Dr. José Augusto. Nós mostramos o que podíamos aqui, um pouco do que podíamos aqui do Hospital São Lucas, essa unidade hospitalar que abriga os sergipanos, recebe os sergipanos sempre com muita atenção e muita distinção e carinho acima de tudo. Muito obrigado, doutor Todd. Fique à vontade. A gente não posso dizer apareça sempre, porque isso não se diz nem agência funerária, nem hospital. Não, nunca vem aqui. Nos visite de outra maneira. Tá certo. Eu frequento sempre aqui, esse é um grande conselho. Aliás, já fui até hóspede da UTI aqui alguns anos atrás. Paulo Barreto, satisfação muito grande tê-lo aqui, você como representante do seu pai, Dr. José Augusto Barreto, que juntamente com o Dr. Todd, os dois edificaram essa magnitude que é o Hospital São Lucas para todos nós sergipanos. Obrigado, Batalha. Eu acho que, acima de tudo, pelo carinho, né, de vocês, e eu acho que pra gente só enriquece, né? Eu acho que o legado que eles deixaram, eu me sinto orgulhoso aqui de estar representando meu pai, mas também de estar, sobretudo, ao lado do meu tio, que hoje é meu pai também, né? Então, quando ele fala da falta que ele sente do meu pai, ele termina sendo hoje também um pouco do substituto dele para nós, né? Então, a gente está aqui hoje na sala que meu pai viveu tantos anos. Então, assim, eu acho que é um momento realmente muito importante. Eu tenho certeza que ele em algum lugar tá assistindo aí a gente. Obrigado. Um abraço, então, não tenho o que agradecer. Olha, nós vamos ficando por aqui, chamando a sua atenção desportista e principalmente você que é torcedor do Sergipe. No próximo domingo, o próximo programa será a vez do Clube Mais Querido, que completou esta semana 110 anos. Então, já mostramos aqui a história do Confiança, cerca de uma semana atrás, e agora será a vez de mostrarmos um pouco da história do nosso querido Clube Esportivo Sergipe. Um abraço e até lá. Bom domingo a todos.